Olá, queridos, graça e paz. Essa é a nossa série Criando a Sua Semana. Desde o primeiro dia, o nosso coração está muito cheio de alegria em poder compartilhar essas verdades com você. Hoje nós estaremos falando sobre o quinto dia, um texto que se tornou base nessa nossa série é o livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 19, que nos diz assim: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens se tornam indesculpáveis. Queridos, nós temos a capacidade de conhecer a Deus, os seus atributos divinos, através da sua criação. E estamos fazendo desde o primeiro dia uma analogia sobre a criação de Deus e princípios, leis que podemos trazer para a nossa vida hoje na prática. O nosso intuito é que você tome cada um desses princípios e leis e coloque em prática a cada dia da sua semana. Nós falamos desde o primeiro dia sobre Deus falar ao caos. Num momento de trevas, onde tudo estava sem forma e vazia, Deus disse: haja luz. É um ensinamento maravilhoso para nós. Deus é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem, e nós possuímos a fé do tipo de Deus. No segundo dia nós falamos sobre separação de águas e águas e fizemos uma analogia do ministério do Espírito habitando em nós e nos capacitando, nos ungindo para fazer obras ainda maiores. No terceiro dia nós falamos sobre o poder multiplicador da semente e como essa lei de semeadura e colheita está vigente até hoje e será enquanto a terra durar. No quarto dia, nós falamos sobre o governo, sobre a autoridade e como a primeira vez que a Bíblia fala sobre isso, sobre governo, sobre autoridade, Deus claramente colocou um senhor sobre o dia e um senhor sobre a noite, ou uma senhora no caso da lua. Mas nós chamamos isso de sistema hierárquico. E hoje eu quero trazer um tema muito interessante, acredito que vai chamar a sua atenção, que é a teoria da conspiração. Olha que coisa interessante. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Eu quero falar sobre a teoria da conspiração de uma forma bíblica. Então, gente, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 20, nos fala sobre a criação do quinto dia. Lembrando que é um dia antecedente à criação do homem, o homem que é exatamente o ápice da criação de Deus. A partir do verso 20 nos diz assim: Disse Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, de todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Querido, eu quero que você perceba que Deus ele está nos últimos preparativos para receber o homem como sendo a imagem e semelhança de Deus. Deus está nos últimos preparativos. Deus está embelezando tudo aquilo que criou para colocar o seu filho, para expandir o seu reino. Então esses são os últimos preparativos, ao qual eu estou chamando de teoria da conspiração. O que isso significa? Queridos, nós podemos ver os detalhes de Deus, podemos ver Deus sendo extremamente detalhista para receber o seu filho, para fazer a sua criação máxima, que é o homem. E com tudo isso, irmãos, nós conseguimos perceber que o homem ele será herdeiro de tudo isso. Por quê? O livro de Salmos, no capítulo 115, no versículo 16, nos diz assim: Os céus são do Senhor, a terra deu ele aos filhos dos homens.
Olha que coisa interessante. Deus nos presenteou com essa terra maravilhosa. Mas eu quero que você imagine Deus povoando os céus, Deus povoando as águas, e o homem, ele veio, na verdade, do pó da terra. Mesmo assim, Deus colocou o homem completamente rodeado pelos céus. E eu quero que você pense mesmo de uma forma geográfica. O homem, ele está inteiramente rodeado pelos céus, assim como ele está inteiramente rodeado pelas águas. E nesses sistemas, nesses ambientes, Deus colocou seres maravilhosos, poderosos, e Deus disse: sejam fecundos e multipliquem-se. O que nós podemos tirar como verdade para tudo isso, irmãos, é que Deus, ele sempre teve o interesse de suprir os seus filhos através da sua criação, e Deus sempre deu um suporte ao ser humano através das coisas que já tinham sido criadas. Algo muito interessante para dar continuidade ao nosso raciocínio é o que se encontra em Hebreus, no capítulo 11, verso 3. Nos diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. E eu quero fazer agora uma analogia sobre os céus com a nossa vida. Não estou falando apenas dos céus de uma forma geográfica, mas eu estou falando sobre Deus, o seu reino celestial. Então nós podemos entender que aquilo que vemos veio a existir daquilo que não vemos, do reino celestial, do reino de Deus. E esse reino celestial, ele nos dá suporte para aqui na terra fazermos a vontade de Deus. Eu quero que você imagine, queridos, que nesse exato momento, e a Bíblia diz que Deus trabalha em nosso favor até mesmo enquanto estamos dormindo, a nossa ideia, o nosso pensamento é de que o Senhor, os seus anjos, eles estão trabalhando exatamente nesse momento para nos dar suporte. É isso que eu estou chamando de teoria da conspiração. Os céus estão conspirando ao nosso favor. Se você tem aqui na terra uma missão, um chamado da parte de Deus, eu quero que você entenda que você não está só. Você está representando um outro reino, um reino celestial. Um reino de amor, justiça e paz, um reino cheio de provisão, um reino onde não existe falta, escassez ou caos. E esse reino ao qual nós representamos, ele nos dá suporte, ele nos sustenta hoje. Em Mateus, no capítulo 4, verso 11, nos diz que após um momento de angústia, após um momento de tentação de Jesus, em Mateus 4,11 diz: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Existem anjos ministradores, existem anjos que nos protegem, que nos guardam em suas mãos, que estão prontos para nos servir e inclusive serem agentes de provisão da parte de Deus para nós. Em Efésios, no capítulo 1, verso 3, nos diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado ou que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha que coisa maravilhosa, querido. O entendimento nesse quinto dia é: antes da criação do homem já havia um céu preparado para ele. Eu quero trazer isso no âmbito espiritual. Você hoje tem um Deus, você tem o Espírito Santo que habita em você, ao qual nós poderíamos dizer que é o céu dentro de nós. Você já foi abençoado por todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Existem anjos que estão trabalhando ao seu favor, independente daquilo que o diabo queira fazer. O Senhor tem anjos ministradores preparados para mim e para você. Você é abençoado, você é guardado pelo Senhor. Existem bênçãos preparadas e através do braço da fé, você pode trazer essas bênçãos para você e poder desfrutar do melhor de Deus. Querido, isso é algo muito sério e algo muito importante. Então lembre-se, os céus conspiram ao meu favor. Amém, irmãos? Se você gostou desse vídeo, por favor, antes de sair,
clica em inscrever-se no nosso canal e também compartilha nas suas redes sociais. Você estará ajudando ao crescimento dessa ferramenta maravilhosa e você também estará compartilhando da palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos dar continuidade a essa série e já temos muitas coisas no nosso coração. A partir da semana que vem estaremos também juntos numa nova série, né? E continuamos fazendo nossas lives, nossos cultos online. Você deve nos acompanhar em todas as redes sociais. Lembre-se, Pastor Renan Veras, assim como a Igreja Verbo da Vida São Mateus. Amém, gente? Um grande beijo. Seja abençoado na prática da palavra.